tarde, Duda. Tudo bem, Cafeu? Eu estou bem, e você? Tranquilo também? Você esteve lá na festa da CIB? Não, do CIESP, né? Perdão, do CIESP. Não, acabei não tendo, eu tinha um compromisso pessoal, mas a informação que eu tenho é que foi muito bom, sucesso, valoriza, né, o setor industrial. Antigamente eles faziam com a associação comercial, eles optaram por fazer um modelo mais próximo ao dia da indústria, né? Sim. E foi um sucesso nesse modelo novo que eles colocaram, de ter menos discursos, trabalhar um pouco mais na valorização de quem estava lá. As informações são positivas. Da CIB vai ser dia 20 de agosto. 20 de agosto. Nós já estamos preparando, já saíram os escolhidos, agora é uma época de colocá-los, né, convidá-los. Algum outro pode declinar, então por isso que tem às vezes o segundo colocado. Antes vocês faziam junto a festa. Até de 4, 5 anos para cá foi separado porque começou a ficar grande demais para todos nós e o CIESP entendeu que tinha que ser mais próximo ao momento do dia da indústria, né? E ficou bom para os dois, né? Porque tem uma festa agora e agora em agosto temos a nossa lá que com os preparativos a todo vapor. Bom, temos muita coisa para conversar, tanto do país, do estado, como de Bauru. Vamos começar primeiro avaliando aonde, na minha opinião, parece-me que a coisa foi mais ou menos bem feita aí. Equipe econômica, o que você achou da escolha da equipe econômica? Gostei, desde o Meirelles, né, que já tem uma experiência no setor público, foi presidente do Banco Central no próprio governo Lula. Ele é um homem de mercado, acaba de constituir um banco, o banco original, ele é um dos fundadores desse banco virtual. Ele faz parte do conselho de inúmeras corporações, é um homem com nome aceito pelo próprio mercado e, infelizmente ou felizmente, nessa hora você tem que dar a ração que o mercado quer. Muita gente questiona isso, acha que é uma visão muito pragmática, capitalista, mas se você quer calmaria, ofereça ao mercado o que ele gostaria de receber e você vai ter um pouco mais de tranquilidade para exercer suas funções. E ele trouxe um time de primeira. Se olhar o segundo escalão dele, é muito bom. O próprio presidente do Banco Central, gente ligada ao próprio mercado, especialistas em contas públicas, que goza de uma credibilidade pelo seu histórico profissional. Portanto, se o Temer acertou a mão em algum setor, eu não tenho dúvida que este é o setor primeiro, que é o setor econômico. Ainda aí, a impressão que dá é que o Meirelles assustou com o rombo, nem ele esperava o tamanho do rombo. Na última sexta-feira ficou evidente no seu semblante, o governo da Dilma falava em fechar esse ano com um déficit público na ordem de 96 bilhões de reais, quer dizer o quê? O que ele arrecadar, menos o que iria gastar, que é a sobra primária, que em tese deveria ser superávit, mas já estava negociando com o Congresso um rombo de 96 bilhões. É como se na minha casa, durante um ano eu ganhasse 100 e gastasse 196. Quando a equipe econômica foi fazer, vamos dizer, uma auditoria, mesmo que rápida, foram se deparando com alguns esqueletos, com queda de arrecadação, com compromissos já assumidos em vários setores, e se o governo atual fosse honrar tudo o que foi prometido e com a queda da arrecadação, esse rombo chegaria a 170 bilhões e meio, ou seja, 80% superior ao que se imaginava. Obviamente, se você me convida para entrar numa empresa, fala, Café, você tem carta branca para organizar uma empresa que eu estou te indicando, ela não está bem das pernas. Quanto ela deve? Ela deve 100 ou 96. Aí eu levanto, deve 170, eu vou chutar, falar, Duda, talvez tudo que eu imaginei, vendo de fora, para agir na direção de recuperar a confiança, de equacionar o problema do déficit, de colocar esse país no rumo certo, eu vou ter que ter um esforço muito maior. E quando eu olho qual é o esforço, e esse esforço não depende só das minhas forças, nesse caso dependeria do Congresso, é óbvio que isso assusta e o mercado vem precificando essa diferença entre o patamar atual e o levantado. Evidentemente que a gente espera também um esclarecimento da equipe econômica anterior. Afinal de contas, o Nelson Barbosa era do Ministério do Planejamento. É alguém que assumiu a Fazenda. Portanto, de onde foi, onde pegou, né? Óbvio que algumas coisas a gente já sabe. A previsão que eles tinham de arrecadar nos primeiros 5 meses já era. Né? Uma economia recessiva do jeito que está, você tem uma ilusão de que a arrecadação vai crescer, mas está caindo mês a mês. Obviamente também que há algumas pressões de reajustes, algumas coisas amarradas à própria Constituição, mas uma diferença de quase 100 bi é muita coisa.
O que você achou da formação do Ministério, Café? Então, aí pegou um pouco, porque assim, eu entendi a lógica que o Temer quis estabelecer. Olha, eu pego os medalhões, se eu fizer um ministério completamente técnico, eu não vou conseguir levar em frente aprovações no Congresso. Então ele trouxe uma liderança política. Ele paga um preço por isso. Até outro dia brinquei com os amigos e estava falando para você aqui. Então imagina assim, eu vou constituir uma empresa de comunicação e convido para ser meu diretor A, o top da empresa X. Para constituir o setor B da minha empresa, o top da empresa Y. E essas pessoas vão topando, né? Então, eu pego aqui de Bauru os melhores talentos da área de comunicação e vou pôr numa única empresa. É óbvio que eu sei que quando esse sujeito que era diretor de uma empresa comandava tudo, mas ele é meu subordinado hoje, ele vai a público, ele vai dizer o que está na cabeça dele, porque ele tem um histórico, ele tem uma desenvoltura, ele tem um repertório, um conhecimento. Aí quando vai falar com o outro diretor, mesma coisa. Se o Temer não chamar essa turma toda e falar assim, ó, vocês estão autorizados aí até esse limite, e daqui para cá está desautorizado, ele vai se perder, porque é muito cacicão comandando setores importantes, cada um com as suas convicções, cada um com um modelo de governo que está na cabeça deles, que se colocam até como alguém que poderia ser o próprio presidente da República. Então é muito... Veja o discurso do Serra, que eu entendi, concordei, mas o Serra, o discurso de posse dele no Itamaraty, foi de estadista, foi de alguém que quer assumir a presidência da República e não simplesmente ir para o Itamaraty. E isso vem acontecendo com o Jucá, que tem uma questão a ser equacionada agora, até entendo que ele deveria pedir um afastamento com a denúncia que ocorreu já na sexta-feira, mas confirmada por gravações no fim de semana. Ou seja, ele paga o preço de ter colocado muitos políticos e paga o preço de ter colocado muitos caciques. O Temer agora vai ter que dizer para todos nós que gestor que ele é. E não é com decisões precipitadas, como foi o cancelamento do Ministério da Cultura, e tendo que voltar atrás depois, que ficou pior, ele tinha que mostrar para a sociedade. O orçamento deles era pequeno. Primeiro, ele já deveria ter uma assessoria para dizer, o orçamento... Só economizava gente burocrática só. Então não mexa. Tem que segurar então essa lei e não mexer. Claro, não mexa. Tinha que ter mexido. Mexeu, vai até o fim. Faz parte do meu... Ó, tá aqui. Vai ter status de ministério. Olha aqui o orçamento deles. Mas não, a primeira pressão. Quer dizer que agora, se for mexer na Previdência, se pressionar, ele volta atrás. Então demonstrou um pouco de fraqueza num momento que não pode errar. O tiro do Temer é tiro curto. Alguém vai falar, mas ele tem chance de não ficar depois? É tiro curto que, se ele não acertar a mão, a própria sociedade poderá exigir mudanças. E aí, o projeto que ele tem de 2 anos e qualquer coisa pode ser só 180 dias. Mas eu ainda estou confiante, notadamente porque a equipe econômica é da melhor qualidade. E se deixar eles trabalhar, eles encontrarão um caminho para a nossa economia. Ainda para encerrar o Ministério da Cultura, né? Na hora eu falei, mas que besteira, né? O que pode estar economizando? Secretárias, né? Quer dizer, o estouro que deu foi exatamente os financiamentos de profissionais, que não era nenhum incentivo para a cultura, era shows e etc. Né? Mas que também tem parte da Lei Rouanet, claro. Que tá, é a isenção tributária. Corta isso, você pode né? propor uma mudança aí, mas claro. O restante era... Deu para entender, absurdo. Tinha que dar uma resposta para a sociedade de que ele estava racionalizando a coisa. Então dá para entender, você entra, tem 39 ministérios, eu preciso dar um jeito de mostrar para a sociedade que eu enxuguei isso. Mas isso é o quê? O como fazer que ele não teve jogo de cintura e pagou um preço caríssimo por isso, até gerando um certo descrédito no seu comando, pelo menos no curto prazo, de que sob pressão ele volta atrás. Não testa. Como fazer, Café, na sua ótica, que hora que pode voltar um pouco a confiança na população? Porque se não houver confiança, esquece, né, Café? É verdade. Vamos pensar assim, eu vou usar de novo o exemplo de uma família. Eu sou chefe de família, tive problema financeiro por qualquer motivo, gastei mais do que eu ganhei, estou devendo um cheque especial, devo em vários locais. Eu não consigo, se eu não tiver patrimônio, e não teria nesse exemplo meu, equacionar minha dívida e resgatar uma capacidade de investimento, tudo,
no curto prazo, né? Se a dívida minha é muito pesada, eu vou ter que sentar com cada credor. Se eu tiver um pequeno patrimônio, eu vou ter que vender. Eu vou ter que mostrar para todo mundo que eu tenho uma estratégia, né? Então, o governo da Dilma tentou fazer isso com o Levi e não teve essa capacidade. Já o Temer, o que o Temer está fazendo? O Temer pegou esse rombo, o que ele vai fazer? Ele fala, bom, eu tenho que acertar a vida econômica do país negociando com o Congresso. O que eu tenho que fazer? Bom, a Previdência me dá um buraco anual de 70, 80, para chegar a 90 bilhões de reais. Eu tenho uma máquina muito inchada, eu tenho que reajustar o salário mínimo além da inflação. E aí impacta de novo na própria Previdência. Eu tenho que revisitar os programas sociais, porque são importantes, mas está um pouco solto, tem aí desvios. Eu tenho que também soltar um pacote para o mercado de incentivo à produção, tem que chamar os empresários para uma parceria público-privada. Então, o que eu imagino? Que nessa terça-feira ele vai soltar o pacote. Se ele soltar um pacote certeiro, indicando como ele vai equacionar, não no curto prazo, o déficit ele vai negociar com o Congresso e vai elevar a meta. A meta vai chegar nesse patamar que está dizendo, de 170, 180 bi. Mas se ele indicar quais são os caminhos que ele quer trilhar para equacionar isso, resgata o que você falou há pouco, que para mim é a palavra mágica, confiança. Então volta no exemplo do Caféu, que tinha problema financeiro, mas que você que é um credor, você que está me vendo, você que convive comigo, viu que eu mudei de hábito. O Caféu não está mais saindo para jantar, ele vendeu o carro dele, tinha uma prestação pesada, as filhas dele não estão mais na escola privada, foram para a escola pública para economizar, ele jogou fora o cartão de crédito. Puxa vida, eu estou vendo que o Caféu finalmente botou uma vida mais simplesinha e a tendência é que ele, com o que ele ganha, ele vai começar. Aí as pessoas que estão ao meu lado começam a confiar em mim, na minha mudança, ver que não é uma coisa aparente. E é exatamente isso que é a missão do curto prazo do governo Temer, especificamente da equipe econômica. É mostrar para você, Duda, que é empresário, para o Caféu, que é economista e profissional liberal, executivo de uma empresa, mostrar para os donos de grandes corporações, mostrar para a comunidade financeira internacional, para o próprio Fundo Monetário Internacional, para os nossos parceiros aqui do Mercosul, que é um país sério que vai atacar as causas. E aí, resgatando a confiança, é o primeiro passo para auxiliar num grande projeto de colocar o nosso país em curso. Poderia correr com a Dilma, do jeito que está, teria mais dificuldade. Com essa nova equipe, a tendência, insisto, se o Temer não perder a mão, e o momento é este, a tendência é que haja essa recuperação da confiança e, através dela, ações fortes, mesmo em temas polêmicos. A questão da Previdência não será um tema fácil de se lidar, porque tem gente no mercado de trabalho, tem o meio sindical, tem as pessoas que se entendem com o direito adquirido, tem que criar um novo modelo, tem que avançar em certas questões, então vai ter que sentar para conversar. Mas a confiança seria o primeiro passo, coisa que o governo anterior não iria. Demoradas. Vai, também, 2 anos. Você vai ter um reflexo nesse país, se a gente acertar alguma coisa agora, no segundo semestre de 2017. Até lá, Duda, vai ainda piorar para depois melhorar. Infelizmente, eu estou. O próprio Meirelles falseando, né? Eu não posso falsear. Ele vai a 14%. Vai a 14 milhões. Né? Se não fizer nada agora. Se começar, tem um pacote que eu já vi de 110 bilhões de reais para infraestrutura, para 2 anos. Facilitando e melhorando a taxa de retorno para quem fizer o investimento. Então ele está chamando a iniciativa privada para parceria pública e privada. Mas tem dinheiro, tem apetite? Tem. Não tem no Brasil, mas tem fora. O dinheiro está circulando no mundo todo. O dinheiro que fugiu do Brasil está louco para voltar para cá, mas não tem confiança, não tem credibilidade. Nós somos rebaixados por agências de risco. Tem fundos de pensão que estão proibidos de colocar dinheiro aqui dentro. Então, precisa ter um projeto novo para que essas agências de risco comecem a reclassificar, acertar a mão na Petrobras, que é um grande investidor no mercado. O Rio de Janeiro padece hoje porque houve a questão do reposicionamento do royalties, mas porque também inúmeros projetos de ampliação, de investimento da própria Petrobras foram simplesmente abandonados. Então, é um conjunto, você percebe que não dá, e volto a insistir,
No minha vida pessoal, se eu tivesse quebrado, eu teria que mexer em vários setores, não é uma coisa só, não é só rompendo o consumo, não é só não saindo fora de casa, não é só viajando, é uma série de questões. Numa empresa, você recupera a empresa agindo em todas as direções, um país é a mesma coisa. E a equipe atual tem uma missão, diria até o grande diferencial, que é jogar essa questão da confiança de volta no mercado. Você acha que os juros tem que ser uma das primeiras medidas a mexer? A queda da inflação é que leva à queda dos juros. A inflação para esse ano está projetada em 7%. Temos até uma aposta, hein? De um vinho. Claro. Que eu te paguei do ano passado. A meta nossa é 4,5%. Não adianta falar na meta superior, que é de 6,5%. Então, quando efetivamente os juros vão cair? Quando houver uma segurança que os preços estarão aumentando em média 4,5% a 5% ao ano. Quando isso ocorrer, os juros caem proporcionalmente. Vamos fazer uma conta rápida. Juros reais, que é o acima da inflação. Olhando para trás, a nossa inflação era 10,28. Ora, se você quer segurar o consumo de alguma maneira, manter dinheiro guardado para não gastar, para a inflação cair, se você tem 10, vamos pôr 10,5 de inflação, os juros não podem ser inferiores a 10,5. Os juros são 14,25. Se a inflação cai para 7, por que você tem que ter 14,25? 7 para 14 dá 7. Se você estava operando com 10,5, com 14, vamos manter os 4 de diferença, com 7 já pode ser 11. Estou fazendo uma continha fácil só para a pessoa entender. E se a inflação for de 5? O juro pode ser de 9, pode ser de 8. Percebe que uma coisa está atrelada à outra? Então, enquanto a inflação não cair para níveis de 5 a 6, os juros serão de 2 dígitos. Então, quando que os juros cairão? Quando a inflação ficar contida. Há um longo caminho, o IPCA 15, que foi divulgado agora, veio carregado de novo. Ele veio acima, 0,82 contra 0,6 que o mercado tem. Existem agora questões da melhoria em função do controle do câmbio, está um pouco mais baixo, então a inflação importada não está impactando. As categorias profissionais não estão conseguindo os reajustes que gostariam, porque os meios sindicais sabem que ou mantém emprego ou pede reajuste. Então você tem uma perspectiva de acomodação de alguns preços. Se esses preços se acomodam, a inflação anualizada cai, você perde uma inflação alta lá de trás, incorpora uma inflação mais baixa agora. Se fecharmos a 7 esse ano, abre perspectiva para o ano que vem ser de 5 a 6, aí os juros caem. E como é que você explica, até para o telespectador, se o comércio quer descontar uma duplicata, um cheque, etc., ninguém consegue isso hoje por menos de 4%, 5% ao mês. Como é que explica isso? Você tem algumas variáveis. Primeiro, para começar, é a inflação que tem na frente. Então você tem uma inflação de 0,8, o banco já começa a repor essa inflação. No meio disso, você tem que atrair quem aplica dinheiro no seu banco. Hoje, um rendimento básico de uma aplicação financeira é na casa de 1,17% ao mês. O resto, você recebe um pouco menos porque tem a tributação. O CDI está na casa de 1,17%. Então, você oferece um CDB no mercado e paga 1,17%. Aí você tem a carga de tributos, que é na casa de 35% a 40% nessa cadeia. Parte do dinheiro que o banco capta, ele é obrigado a deixar no Banco Central sem remuneração, que é o chamado depósito compulsório. Ele tem que manter uma reserva técnica e no meio disso ele tem que canalizar um dinheiro para incentivos na área da agricultura, etc. E ele vai cobrar de empresas top 1,6%, 1,7%. E aí ele tem o fator inadimplência, que é muito alto no setor para a pessoa física. A hora que você põe isso na planilha, chega a 3%, 4%. E aí ele tem que ganhar dinheiro, que é o spread dele, né? Então, há um vício, na verdade, no Brasil. Ponto de partida é juro anual muito alto. Então vamos imaginar que nós estivéssemos nos Estados Unidos. Quanto você vai ganhar numa aplicação nos Estados Unidos? Você vai ganhar 15%, 20% ao ano, que nem você ganha aqui. Hoje nós temos aí aplicações em CDI que dá 14% ao ano. Se eu comprar um título do governo, dá 14,25%. Nos Estados Unidos você sai com um juro anual de 1%. Então, se um banco lá colocar um spread de 100%, ele vai vender esse dinheiro a 2% ao ano. Então, eu negocio para algumas empresas que eu dou consultoria, juros mensais de 1,6%, 1,7%.
cujo risco, o rating dele dentro do banco é muito baixo. Tem linhas de crédito, por exemplo, como o Progerem, que é para gerenciamento de dívidas e crise, em alguns bancos está fechado e outros está aberto, que parte de TJLP de 6,5% ao ano, mais Selic de 14,5%, que vai dar 11% ao ano. E se você colocar o spread, vai chegar a 13%, 14% ao ano, que é barato para os padrões brasileiros. O que acontece é o seguinte, no Brasil, nós tivemos que sempre trabalhar com juro muito alto para ter uma inflação de 6%. Em outros países, com juros menor, eles conseguem ter os 5%, 6% claro. ao ano. Nós temos que acabar com essa métrica aqui. E aí, é obviamente, que só com investimento. Mas por que é inflação? É um desequilíbrio entre oferta e demanda. Com o número de vendedores caindo, dependendo de importação de um monte de produto atrelado ao dólar, é óbvio que a gente não chega lá. Tem muita coisa para mexer para que a inflação no Brasil seja de primeiro mundo e os juros também sejam de primeiro mundo. Hoje o escândalo é o Romero Jucá. Quer dizer, gravação dele lá atrás, vendo a possibilidade de como fazer para barrar a Lava Jato. E nós sabemos hoje que se tem alguém que tenha confiança de 90% da população brasileira, é o pessoal de Curitiba, é o pessoal que comanda a Lava Jato. O que o Jucá deve fazer, já até que tem gravação com ele se posicionando contra a Lava Jato? Quer dizer, com isso, na certeza, ele já perde o apoio da grande parte da população brasileira. Qual seria a melhor maneira? Se eu fosse ele, entendendo o projeto do Temer de Brasil de governança, peço afastamento. Pega o boné e vai embora. Peço afastamento. Volto para o Congresso, fico aguardando lá. Uma vez inocentado, retoma para o governo. Isso é qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Tem lugar que o cara se mata, né, quando é denunciado por corrupção. Aqui no Brasil não tem isso, né? Aqui não. Então, o mínimo que ele podia fazer, olha, é o seguinte, até para mostrar minha isenção e minha transparência e demonstrar que eu estou mais preocupado com o Brasil do que comigo, está aqui, peço a renúncia do meu cargo até que tudo seja esclarecido. Se tiver culpa, me mantenho fora, vou pagar. Se for inocentado, é facultado ao presidente Michel Temer me tomar. Mas você é presidente do PMDB, que pouco importa. É isso que a sociedade atual espera do comportamento ético de um político. Isso deveria nortear tudo. E as pessoas deveriam, por conta própria, tomar a iniciativa. Aí você começa a resgatar a credibilidade no político, que hoje é praticamente zero no país. O PT, pelo jeito, retorna ao seu papel anterior e começa a fazer isso junto com os partidos de esquerda, que é a oposição, onde coloca o partido acima dos interesses nacional, né? Quer dizer, depois de uma corrupção incrível, voltam realmente fazendo o papel daquilo que eles aprenderam a fazer muito bem, que é a oposição a qualquer preço. Onde você acha que isso prejudica o país? Naquilo que foi extremado, né? Porque na prática, né, o que a gente espera de qualquer partido político, por mais ideologia que esteja em jogo, é que ele tenha um senso coletivo, né? A preocupação é com o todo. Eu, nesse período todo, de um partido dos trabalhadores, não vi uma bandeira ser levantada para combater o desemprego. Nenhum. Onde está esse partido dos trabalhadores que permitiu e apoiou um governo que deixa chegar a 11 milhões de desempregados e potencialmente pode chegar a 14 milhões. Mas foi que conjuntura? Eles estão no governo há quanto tempo? Há 12 anos? 13 anos? 13 anos. Ora, então, quem trouxe o país para este momento, não adianta falar que foi o Fernando Henrique Cardoso, foi o Sérgio, foi o Mané, foi que não. Quem trouxe foi exatamente o governo do PT. Então, um governo dos trabalhadores não foi capaz de valorizar o principal, o trabalhador. E não adianta vir, mas nós tivemos conquistas. Será que isso foi produtivo? Conquistas que se perderam, Se perderam porque o sujeito sem emprego não tem 13º, não tem licença paternidade, não tem licença maternidade. Só tem uma conquista que teve, foi seguro-desemprego. E mesmo assim, o próprio governo do PT, através de Joaquim Levy, admitiu que estava exagerado demais. Virou uma indústria. Portanto, se o PT quer contribuir com alguma coisa para esse país, faça sim uma oposição positiva, que
Quando o PT faz uma oposição positiva, ele é muito bom para o país. Porque se tem um partido que sabe fazer oposição é o PT. Claro. Então, aliás, que contribua. O PSDB nota zero. Não, né? cara, que é isso. E o PMDB sempre é governo. Então os outros vão no vácuo deles. Exato. Então, mais do que ficar agora tentando dizer que é golpe, que é Zé, mas a realidade dura e crua é isso. O que nós podemos fazer em conjunto para o país se recuperar? Ou o PT vai apostar de quanto pior, melhor, para que o atual governo seja afastado? Eu não compartilho desse raciocínio. Vamos ver uma perguntinha? Vamos lá. Está aqui a dona Estela da Vila Alto Paraíso. Não é Estela Almagro, não. 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 Boa tarde, professor Duda e Caféu. Sempre comentamos entre vizinhos que o único setor que não sente a crise é o supermercado. Impressionante, sempre estão lotados. Será que tem a ver com a inflação dos preços dos alimentos? Sobe sem parar. Não, na verdade, os números não apontam exatamente para essa realidade. Ele tem uma percepção de que tem muita gente indo ao supermercado, e é verdade, eu também tenho isso, só que a compra está menor. Muito menor. O setor caiu 2,5% e os supermercadistas estão tendo um papel muito importante até no controle da inflação, porque eles estão espremendo os fornecedores até onde eles podem. Aqueles que têm um aumento de uma certa marca estão buscando marcas alternativas, porque é uma questão de sobrevivência. O que existe, na verdade, é que nós todos ficamos muito dependentes dos Agora supermercados. os preços dobraram, hein? Dobraram em vários setores. E a pessoa tem que se policiar. Mas eu tenho visto carrinhos com menos coisas. Muito menos. Marcas tradicionais sendo deixadas de lado. Gente revendo o seu padrão de consumo. E o caminhamento é esse. A inflação é verdadeira, mas os supermercados perdem tanto quanto nós consumidores. Para eles, a estabilidade é o melhor caminho, porque aí você leva mais do que você precisa, você armazena e ajuda o supermercado cada vez mais a crescer. Mas, sem dúvida, é um setor cujo abalo é menor do que outros setores, porque vendem bens essenciais, importantes. E aí, inteligentemente, várias redes mudaram o mix, oferecendo para quem vai comprar mais opções de marca, marcas menores, muito mais bem negociadas, entendendo esse momento de carestia e de baixo orçamento que todos nós estamos passando. Eu que estou em escola tem muita gente, então a amostragem para você tirar conclusões, ela é precisa. É o que eu escutei hoje de manhã em sala de professor. Todo mundo está levando menos e pagando o dobro. É isso mesmo. É o que está acontecendo. Mas aí Todo mundo diminuiu a compra e está pagando o dobro. Mas as pessoas vão ao mercado. Então você vê quase o mesmo volume de gente, mas se você olhar o valor da compra que cada um está levando embora, é menos. É menor. Ou então a quantidade está menor. Vai acabar atingindo quem produz. Claro, já atinge. E mais queda de imposto. Hoje já atinge, porque nós temos hoje, claro que nós temos também no mercado, né, Duda, o que eu chamo de setores oligopolizados. Poucos empresários vendendo. Esses caras têm capital estrangeiro, ganharam tanto dinheiro que eles impõem seus preços. Por sinal, eu entendo que uma das missões da equipe econômica seria combater isso. Sentar um pouco com esses setores importantes, fazer um trabalho ali para tentar, num pacto também, porque só ficar com juros, segurar o consumo, vai ser pouco. Então nós precisamos efetivamente ter um processo mais drástico para que em 30, 60 dias a gente já tenha resultados importantes. E aí você vai começando a desarmar essa armadilha que nós entramos nesse período. Há 2, 3 anos atrás, quando começou a crise, o Brasil era a 5ª economia do mundo. Hoje é o quê? 8ª. 8ª já? É absurdo, né, Café? Nós perdemos valor de produção e com a valorização do dólar, nossa paridade com o dólar foi maior. Nós estamos com o dólar na época de 2,80, né? E o dólar voltou a subir? 3,55, 3,60. Há um nervosismo hoje no mercado em relação a esse rombo interno, mas a maior preocupação hoje em relação ao dólar é uma eventual elevação da taxa de juros nos Estados Unidos. Isso que tem tirado um pouco o sono e levado muita gente à proteção. Mas nós já tivemos dólar nervosíssimo a 4, 4,10, hoje está situando entre 3,50 e 3,60 aproximadamente, que é um patamar que eu acredito que dá para administrar. O Fernando Tiburcio pergunta, quando uma empresa precisa fazer um investimento que precisa de financiamento, a CIB consegue ajudar essa empresa dando... ele pergunta isso. A CIB consegue ajudar essa empresa dando alguma consultoria? Pois tenho apresentado soluções para várias empresas,
e isso ajudaria muito nos projetos de energia solar. Na verdade, a associação está sempre aberta a parceiros, né? A Patrícia vem estimulando isso, a Patrícia Rossi, que é a atual presidente, eu sou o vice, estimulando que quem tenha soluções que atinjam nossos associados, mas também atinjam o meio empresarial como todo, é sempre muito bem-vindo. Então, descomplicar recursos que venham do BNDES, gente que tenha projetos de economia de energia, gente que tem possibilidade de alongar dívidas, isso tudo a entidade tem acolhido. Ajuda, tem. As palestras nossas, cursos, treinamentos, parcerias estão indo nessa mesma direção. Então, se ele tiver alguma sugestão em algum produto, é só nos procurar, porque é muito bem-vindo. A hora agora é a hora do cooperativismo o associativismo trabalhar mais forte. Às vezes a solução está entre nós mesmos, né? Um comprar do outro, você usar o estoque ali. O que nós não temos é um instrumento jurídico para fazer isso. Então nós fazemos uma intermediação, né? Então dentro da mediação, o que a gente puder contribuir para que as empresas que estão nesse momento possam efetivamente sair dessa corrente. Tivemos uma palestra agora, como sair da crise, como utilizar a internet, né? Reciclagem para os funcionários que querem se reposicionar no mercado. Então tem uma série de ações que, junto com o que o SEBRAE faz, que o CIESP faz, que outras entidades fazem, acabam ajudando nesse reposicionamento. O Café, nós estamos em crise, mas a Venezuela, que coisa horrível que está. Pior ainda, né? Porque ali não tem nem papel higiênico, né? Literalmente, né? E ele praticamente já botou o exército na rua. E né? lá tem uma coisa diferente, né? Inclusive é uma coisa que eu questiono muito. O pessoal no exterior falou que nós tivemos que foi golpe, que a nossa democracia está abalada. Gente, um impeachment que não tem uma gota de sangue. Não que eu quisesse isso. Que uma presidente afastada pode a qualquer momento se deslocar para fora do país, não precisa de asilo em lugar nenhum. Que salário mantido. Que domingo você faz a votação, na segunda-feira, na hora do almoço, você já tem um novo presidente. E no máximo que você tem são algumas manifestações pontuais. Eu fiquei pasmo com a maturidade democrática que nós temos. Eu não imaginava que a gente tivesse tanta. E na Venezuela não é assim, não. A conversa lá é outra. É banho de sangue. Banho de sangue e com imposição, com ditadura, que é tudo que nós condenamos. Embora tenha alguns esquerdinhos aqui no Brasil que falam em banho de sangue, né? Só umas mentes, psicopata político. É gente que está com o discurso atrasado 2 séculos, né? Vamos dizer, na pior das hipóteses, voltou no início do século XX. O sujeito que lê... Revolução Russa. O sujeito que lê a Revolução Russa, os escritos originais de Marx, e não adapta ao momento atual, moderno, no mínimo parou no tempo. No mínimo, e vem falar em comunismo, depois de que todas as repúblicas do leste europeu quebraram. O muro de Berlim caiu. Caiu o muro de Berlim. O Brasil até que montou um modelo semelhante da União Soviética, dá tudo sem produzir, quebrou também, entendeu? Não, que é o projeto do PT, né? De 13 anos de governo. Vai reproduzir que modelo? Esse do bem-estar à custa de dinheiro público que é finito? Verdadeiro absurdo. Me parece equivocado. Tem que produzir. Mas vamos respeitar a diversidade, né? E eu estou vendo que aqui em Bauru o quadro sucessório está se desenhando. Vai ser, no mínimo, interessante a sucessão municipal em Bauru. Você que vai entrevistar aqui, nós na 94 e tal. Vai ser interessante. Vai ser ótimo. Vai ter um conteúdo diferente aí. Inês do Jardim Brasil. Boa tarde, professor Duda e Café. Estou negociando a compra de uma casa e vou precisar financiar uma parte. Está bem difícil, pois os juros aumentaram muito. Como posso verificar o melhor banco para pedir esse financiamento? A Caixa Econômica Federal continua sendo a que melhor oferece taxas? Bom, existe um aspecto que você tem que levar em conta. Os juros subiram, mas o valor do imóvel caiu. Uma coisa pode compensar a outra. Se você está comprando legal o imóvel... Interessante o que você falou. Você está comprando num preço menor do que você imaginava comprar lá, os juros maiores compensam. Realmente o governo aumentou a taxa de juros. Tudo indica que daqui a pouquinho vai ter uma queda dos juros e entre elas a queda dos juros por financiamento imobiliário. Tá? Tudo indica. A Caixa é um banco oficial. Juntamente com o Banco do Brasil, que tem
ações comercializadas em bolsa, a Caixa não tem, que eles têm normalmente as melhores taxas. Entretanto, esse mercado está tão estreito e há uma briga saudável entre eles que hoje é possível você negociar. Você até que tem hoje um financiamento assumido há 6 meses, se encontrar um negócio melhor num outro banco, faça a portabilidade. O banco compra esse financiamento teu. Já vi vários casos. Então pesquise, verifique se o imóvel que você está comprando está dando um desconto que eu entendo que pode, inclusive, compensar. Se for um financiamento com juros pós-fixados, a hora que cair os juros você se adapta. Agora, se você fizer pré-fixado, aí tem que fazer a pesquisa. Mas na minha avaliação, 60 ou 90 dias pela frente, se tudo correr bem, os juros no Brasil começam a cair e com ele pode também ter uma queda dos juros do financiamento imobiliário. Um pouquinho, né, dona Inês? Se puder, mas de repente dias. O imóvel que ela quer é este, o desconto é muito bom, nem que seja para ali na frente fazer um outro financiamento. Mas a pergunta dela que ela colocou, a Caixa continua sendo a melhor opção? Eu acho que sim. É o banco oficial, mas os concorrentes dele estão igualando as taxas. E aí vai depender se é primeiro imóvel, tá pertinho se é primeiro imóvel, se pode usar o fundo de garantia, entendeu? Então tem vários quesitos que podem tornar mais barato ou mais cara a modalidade. Tem que analisar o caso dela isoladamente. Claro que a Dilma, que eu sempre coloquei aqui, além do montão de problema, até por isso que o Lula botou ela lá, porque ele achava que depois de 4 anos ele tirava ela, não é nada, é nula. Quer dizer, não mostrou nenhuma capacidade administrativa, nada. O que você está achando do Temer agora? Vamos falar do Temer só. Eu realmente não tenho nenhuma definição ainda, estou à distância e pouco confiante. Agora, você, não dá para comparar também entre ele e a Dilma, que ele tem muito mais preparo do que ela, né? Acho que mas também não, até agora não deu nenhuma surpresa agradável também, né, Café? É verdade, porque ele não tem um histórico de um grande executor. Ele ficou, nesses últimos 13 anos, à sombra da presidente. Ele assumiu só uma única vez um papel de articulador por próprio governo da Dilma, que ele viu que estava entrando numa encrenca, ele pediu o boné. O que ele pode ter de virtude é o tom conciliador, que me parece ter. Ele não é um sujeito extremado ao ponto de esbravejar demais. Por outro lado, ele precisa decidir sobre algumas convicções que ele acredita. O que eu gostei dele até agora foi ele dizer que não tem pretensão política para frente. Isso foi importante. E isso ajuda você ter um projeto mais assertivo, mais tiro curto. Que, por sinal, se nós não tivéssemos a possibilidade da reeleição, eu acho que a realização seria muito maior. Eu vi pela associação comercial, que tem a possibilidade da reeleição. Mas quando a gente estabeleceu que vamos tentar a cada 2 anos girar, você oxigena. Claro que talvez 2 anos seja pouco, mas um mandato de 5 anos seria bom. Então, o que eu vejo no Temer é isso. Uma incógnita do ponto de vista do estadista, que parece que ele não é, mas muito bem articulado de bastidor, mérito de ter dito que vai ficar por tempo determinado e titubeante nas decisões. Ele precisa melhorar essa última parte. Se ele melhorar, eu acho que ele pode, no mínimo, ser um misto de Itamar com um pouco mais de arrojo, garantindo que um grande projeto seja construído, o que dará vida longa para quem quiser ficar ali à frente do governo. Uma pergunta agora. Bauru pode ter algum lucro com o Temer? Segundo dizem, ele tem propriedade na nossa região. Segundo dizem, ele é professor do pós-graduação da Instituição Toledo de Ensino, do curso de Direito. Segundo dizem, ele é muito amigo do Roberto Purini, que foi o nosso ex-deputado. Você acha que há alguma chance de se aproveitar isso aí? Seria muito melhor se a gente tivesse um deputado federal mesmo, né? Mas eu entendo que qualquer pessoa que tenha no mapa uma cidade pode, em algum momento, facilitar. Mas nós tínhamos que acabar com esse cartório, né? Essa coisa de pegar um prefeito de Bauru, ter que ir com o chapéu na mão toda quarta-feira, ver se sai dinheiro. Tem que ter emenda parlamentar. Infelizmente é assim que funciona o Congresso. Mas o que deveria ser, na verdade, um grande projeto que fala o que eu preciso aplicar em quê e vamos tocando independentemente da influência política. Mas como isso não é verdadeiro, nós temos que trabalhar com o que temos de influência. Se tivermos uma proximidade com ele e puder trazer alguma vantagem, que seja bem-vindo. Acho que não é o momento, o dinheiro está curto,
mas quem sabe melhor do que com a Dilma, né? É. Agora, a minha impressão, Caféu, enquanto não se julgar o impeachment da Dilma nesses 180 dias aí, que se julgue antes, o Temer vai ser refém de um Congresso corrupto e que não tem a confiança da população brasileira. É verdade. E tendo que provar agora que ele é bom mesmo, ao ponto de convencer até aqueles que têm dúvida do eventual impeachment da Dilma a continuarem votando pelo impeachment. O retrato tirado no dia do afastamento da Dilma não será o mesmo retrato a ser tirado daqui 180 dias. Claro. É um filme que passa necessariamente pelas costuras e pelos resultados que o governo dele ia colocar. É um tiro único que ele tem na mão, que ele não pode errar. Mas você está coberto de razão. A credibilidade de longo prazo, a mudança estrutural virá no momento em que esse Congresso falar, definitivamente está afastado e vocês seguem lá. O ambiente é muito favorável para que ele fique até 2018. Tem que fazer muita lambança, né, porque a base de comparação é muito ruim, né? O que o PT fez até agora é muito ruim. Então, tem que ser muito ruim para repetir o que foi feito. Né? Agora, não é tarefa fácil, né? Vai ter que gastar toda a sua capacidade de articulação. Caféu, mais alguma coisa? Não, agradecer mais uma vez. Continuo, como sempre, otimista. E essa variável da confiança, eu entendo que ela pode voltar no curto prazo. E aí cada um de nós começa a sair um pouco da posição de cautela. Até lá, liçãozinha de casa. Mais com menos, mudança de padrão de vida na empresa, enxugar custo, conviver com inadimplência, ser tolerante com os credores. Quem perdeu o emprego, não se acomodar, reciclar, fazer bicos. Nós vamos ter pelo menos mais 2 anos de dificuldades e temos que saber enfrentar esses 2 anos. Mas se resgatar a confiança, poderemos abreviar isso e novos ares podem surgir. Caféu, obrigado pela presença. Obrigado a você. Bom, eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevent. Tchau.